Começa agora o guia completo para você começar a investir do zero. Serão 5 episódios em que teremos com a gente um especialista em investimentos para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Eu tô animadíssima, então já pega algo aí para você já anotar, porque hoje você vai saber tudo o que você precisa para começar a investir. Já tô te avisando, não invista sem antes ver esse vídeo, que ele tá muito importante. Então bora lá! Hoje, o que você precisa saber antes de começar a investir? Antes de mais nada, se você quer aprender sobre investimentos, já curte esse vídeo, que a gente vai fazer uma série de 5 episódios falando só sobre esse assunto, tirando todas as suas dúvidas. Então já aproveita, já curte, já comenta o que você quer ver aqui nessa série, o que você quer aprender, se você já investe, se não. Esse espaço aqui embaixo é para você deixar a sua opinião, tudo que você quiser comentar, que você quer que a gente saiba, pode colocar aqui, eu sempre leio. É difícil responder, mas eu sempre leio tudo que está aí nos comentários. E claro, se você não é inscrito nesse canal, faça o favor. A gente vai ter agora toda uma série sobre investimentos, conteúdo puro para você aqui. Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho, é claro, para receber sempre todos os nossos conteúdos. Bom, como eu disse para vocês, nós estamos aqui com ele, o especialista em investimentos, consultor financeiro, educador financeiro, Felipe Benfenati. Bem-vindo. Pai do João, esposo da Mara. Pois é, um pai de família. Tinha até pet, infelizmente não tem mais. Não, nem falo desse assunto que eu fico triste. Mas legal, muito obrigado pelo convite e tomara que eu seja útil aí e possa ajudar. Com certeza, aqui você não vai escapar sem falar tudo que você faz, como você investe, sem abrir mesmo o computador e mostrar pra gente. Vamos fazer na prática. Vai ter muita coisa que a gente vai aprender hoje. Mas primeiro, Felipe, antes de mais nada, eu queria saber um pouco da sua história, né? Como que você começou no mundo dos investimentos e por que o pessoal de casa precisa investir? Porque a gente fala tanto, né? Faz sua reserva, tal, investe. O que isso fez de diferença na sua vida? Porque eu sei que investimento é uma parte grande da sua vida, né? E colaborou para muitas experiências, enfim, para praticamente quem você é hoje, né? Então conta pro pessoal e por que investir. Como eu trabalho com investimentos, o pessoal acha que já nasci desse jeito, né? Tipo, nossa, já investindo e tal. Inclusive, eu não tive a oportunidade em família de aprender sobre investimentos. Minha mãe até tinha um pé atrás com relação à questão bancária, né? Ela perdeu dinheiro com pirâmide, uma longa história. Mas eu comecei a estudar sobre investimento, investir para a minha vida por uma ocorrência triste na minha vida, que foi a perda dos meus pais. 8 meses antes, eu estava falando contigo aqui antes, né? Eu casei, tive que me preocupar com as finanças e 8 meses depois veio ainda o falecimento dos meus pais. Então, isso tudo fez com que eu me preocupasse com o dinheiro. Antes disso, minha vida financeira era largada. Eu saía no shopping e ficava pensando assim, o que eu vou comprar agora? Você nem poupava? Não, nada? Poupar, era viver o carpe diem, né? Viver o dia como se fosse o único da vida, o último da vida. Então, realmente dá pra gente aprender já mais velho sobre investimentos e realmente mudar a vida financeira. Tem muita gente que fala assim, não, eu não consigo mais, eu já tô mais velho, então é possível, né? Eu não era tão velha assim, eu tinha 25 anos. Mas já não era um adolescente, uma criança que aprendeu sobre educação financeira. Mas hoje eu atendo pessoas que têm, né, uma certa idade, 50, 60, 70, 80 anos e estão aprendendo e estão fazendo, né? Então é possível sim. E aí a pergunta que você me fez, né, complementando, né, por que investir, por que começar? Bom, a gente tem eventualidades na vida, né? Flávio Augusto já diz que a vida, né, ela não existe estabilidade na vida, não existe estabilidade em lugar nenhum. Então a gente acha que a nossa vida é segura, a gente tenta se enganar dessa forma, mas não, né? Tudo na vida você passa por riscos, né? Gosto muito da frase de Guimarães Rosa, quando ele fala no livro Veredas, ele fala assim, viver é muito arriscado, sempre acaba em morte. Então a própria vida é um risco, né? Então ficar livre do risco, né, não é uma opção, mas a gente tem que entender o risco que a gente está correndo e saber administrá-lo, esse é o segredo. Então, como a vida tem muitas nuances e a gente sempre vai precisar do dinheiro, é bom saber para administrar esse risco, é bom saber como eu posso ter um dinheirinho extra para quando acontecer alguma eventualidade, né, o pneu do carro furar,
geladeira queimar. O iô se acontece, né? Alguma Tanta eventualidade médica, eu tenho um caixa, eu tenho um dispositivo, eu tenho um colchão que vai me proteger em alguma eventualidade. Então, ter investimento nunca é demais, né? Ter um dinheirinho nunca é demais. Então, é bom para a gente se programar com relação ao futuro. E fora isso, né, tirando essa parte de emergência, quando você tem algo, um dinheiro que pode te proporcionar uma liberdade maior, é gratificante, porque o dinheiro ele serve para te dar liberdade de escolha. Então eu posso, por exemplo, em vez de aprender inglês, eu posso passar um tempo fora do país, né? Então te dá essa liberdade, eu posso contratar um médico melhor para minha família. Dinheiro não traz felicidade, né, no primeiro momento, mas é uma ferramenta que possibilita muitas coisas para te fazer uma pessoa muito mais feliz, muito mais completa e tal, né? Claro, né? Não é que faz a felicidade, tem muita gente que é feliz sem ter o dinheiro, mas é uma ferramenta que ajuda bastante. Hoje você já chegou num patamar que você vive dos seus investimentos? Por incrível que pareça, e sem parecer ser uma pessoa, né, tipo, nossa, arrogante, porque na nossa sociedade se valoriza isso. Né, valoriza... Tem que ser sempre muito humilde, você a gente interpreta de maneira errada, né? Ah, porque eu tô quebrado, eu tô passando necessidade, isso, é né? bonito e sou melhor aceito. Mas eu consigo, inclusive o meu primeiro plano era conseguir R$1.800. Esse era a minha independência financeira, isso. Então eu trabalhei 6 anos para conseguir R$1.800. Era o que eu gastava naquela época. Hoje, R$1.800 não pagaria meu custo de vida hoje, tá? Então depois, com o passar do tempo, eu fui trabalhando para aumentar essa renda. Mas veja bem, eu conseguindo esse valor que pagava as minhas contas, virou uma chavinha. Nossa, agora eu posso, por exemplo, escolher um trabalho que eu amo fazer. Hoje eu trabalho muito mais do que se eu precisasse, mas hoje sim eu consigo viver com os meus próprios investimentos. Isso me possibilita um mar de possibilidades. E quem está assistindo a gente está pensando, ok, ele já tem a independência financeira dele, eu não estou conseguindo nem pagar minhas dívidas. Como é que eu vou investir? O que a pessoa faz? Ela primeiro paga as dívidas, depois ela começa a investir, ela tem que fazer paralelo. Como é que você enxerga isso? Bom, não é tão simples assim, é óbvio na teoria, mas na prática você tem... Eu acho que deveria pagar a dívida primeiro por duas razões. Duas razões. A primeira, paz de espírito. Dormir à noite gostoso. Ah, que delícia. Deve ser dormir com paz. Quem tem dívidas, eu não sei se quem está nos assistindo como que né? Se consegue dormir no travesseiro à noite com dívidas. Então, tem muita gente que não consegue. Então, quando você paga a dívida, você tem paz. O segundo ponto na dívida se cobra muito mais juros do que nos próprios investimentos, na maioria das vezes. Então, eu já tive alunos que falaram, Felipe, eu não mexo na minha poupancinha, porque né, tipo, eu fico endividado, não pago as dívidas, mas não mexo na minha poupancinha. Está pagando um juros de 8% ao mês, mas não mexe numa poupança que está pagando 0,5%. Então, é como se ele estivesse, usando uma linguagem em dinheiro mesmo, não em percentual, ganhando R$200 e pagando R$1.000 por mês. Então, não faz sentido. Entende? Agora, é claro, existem dívidas boas, no sentido de que você pode pegar um dinheiro para o seu negócio, potencializar outras coisas, tudo. Mas, mesmo assim, se a pessoa não souber lidar com compromisso, ficar com a cabeça, né, não consigo ter paz, e por a questão conta matemática, então eu acho que é muito mais prudente a pessoa pagar a dívida primeiro para depois pensar num plano de investimento. Certo. E a gente, quando fala em começar a investir, na minha cabeça também já vem o Tesouro Selic e uma reserva de emergência. Você também iria por esse caminho? Quem não tem nada assim, primeiro a reserva? Ou você pensa de outro jeito? Esse é o básico. E até tem um ponto que isso aí é minha opinião pessoal, tá? Que quando se fala a palavra investimento, a gente se confunde muito. Porque a gente está acostumado a ser bombardeado pela publicidade que investir é gastar também. Então, por exemplo, invista num ar-condicionado para sua casa, invista num carro novo, invista... Tipo, isso não é investimento. Então, acaba ficando perdido com o que é de fato investimento. Veja bem. Define pra gente aí. Renda, já que você abriu, né? Tipo, pega a bola. Produtos de renda fixa, que esses produtos normais no banco, eu costumo dizer que é um empréstimo legalizado, né? Então, você colocou dinheiro na poupança,
é um empréstimo para o mercado imobiliário, né? 70% da poupança para o mercado imobiliário. Você colocou no Tesouro Direto, é um empréstimo do seu dinheiro para um governo. Então, você vai ser remunerado por esse empréstimo. Então, é um certo tipo de investimento. Eu considero investimento mesmo raiz é quando você agrega valor em algo. Quando, por exemplo, você compra, né, um material, uma decoração, um celular, e você pega aquilo por um preço menor e vende por um preço maior. Então, eu agreguei valor nele, eu esperei ele se valorizar. Então, isso é investimento. Quando eu só coloco o dinheiro impresso para alguma coisa, eu estou contando como um empréstimo. Entendi. Tá? Entendi. Então, no Tesouro Direto, quando você está fazendo a sua reserva de emergência ali inicial, você pega o seu dinheirinho, você guarda ele, mas em vez de ficar só guardando, você dá uma emprestada para alguém que vai te pagar certinho, que é o governo ou um banco. E aí, eu acho que seria o primeiro mesmo, assim, tipo, já começa a entrar nesse universo. Entendi. No segundo momento, vou estudar muito bem sobre essa questão do produto em si, e aí eu vou investir de fato. Certo. Então, quem está começando agora, antes de mais nada, pague as suas dívidas, né? E quando for começar a investir, já separa o dinheiro e vai fazendo a sua reserva de emergência, que a gente já conversou no vídeo aqui em cima. Você pode conferir esse vídeo sobre a reserva de emergência. Vai colocando o dinheiro lá. Mas também para fazer isso a gente precisa atentar a outras questões, como por exemplo, não dá para investir sem uma corretora, né? O que é uma corretora, como é que a pessoa faz, para a pessoa já se situar que ela precisa trabalhar nisso, né, antes de começar a investir. Eu falei do empréstimo, então muita gente até pensou já aqui agora, nossa, então se eu estou emprestando, eu posso emprestar para meu cunhado, para o meu pai, para um amigo, por aquela empresa que está prometendo algumas coisas. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido, porque você tem que emprestar para aquilo que vai te dar uma segurança ou que está legalizado no Brasil. No Brasil nós temos um órgão que chama CVM, Convenção de Valores Imobiliários, que é o xerife do mercado financeiro. Ele que vai analisar se as empresas estão totalmente registradas para poder fazer esse empréstimo. Visto que esses produtos são, né, e essas instituições são legalizadas, e aí eu vou atrás de instituições que realmente dão esse know-how. Então, bancos é um primeiro momento. Então, você não precisa ir numa corretora no primeiro momento. Você já pode começar ali, tirou o dinheiro da poupança, quero um investimento. Até eu comecei desse jeito, tá? Eu fui lá no banco e falei assim, ó, tinha a conta lá no Bradesco. E eu falei pro meu gerente, falei assim, como que eu posso tirar da poupança e investir em outra coisa? Ele falou assim, eu tenho um CDB, que é um produto do banco mesmo, mas só com outra finalidade. Mas tem que dar uma olhadinha de CDB também, qual que é, né? Então depois, eu acho que a gente até vai falar um pouquinho sobre esses detalhes em outro programa. Então, CDB, Tesouro Direto, você fica no banco mesmo. Aí depois eu comecei a descobrir que existe a corretora, que tem outros interesses e tal, e pode ter possibilidades diferentes. Então a pessoa pode fazer pelo banco ou por uma corretora independente, dadas as duas formas. A gente geralmente indica a corretora por ter menos taxas e talvez ter produtos melhores, seria isso, né? A gente tem que entender também as realidades. Então, por exemplo, eu atendo pessoas hoje que têm uma dificuldade enorme com a corretora. Eu falei assim, cara, então, pelo amor de Deus, guarda. Se você não tem nem facilidade com o banco, guarda em casa. Eu sei que não é o recomendado, é perigoso e tal, mas pelo menos guarda. Antes isso do que nada. Exatamente. Então, poupa. Primeiro, poupa. Segundo, preocupa com segurança, coloca no banco, beleza? Terceiro, escolha produtos melhores no banco. Quarto, cara, se já conhece sobre corretora, tem muito mais possibilidade lá, então migra para uma corretora. Já abre uma conta numa corretora, Exatamente. Né? E depois você começa a fazer por si só, dentro da corretora. Então você não vai precisar mais do agente autônomo de investimento ou da corretora te indicar coisa, você começa a fazer por si só. Você sabe seria um nível maior. Isso. E também acho que é muito importante a gente falar sobre o perfil de investidor. Tem gente que fala, não, eu vou começar a investir, mas já vai direto numa ação na bolsa e a pessoa às vezes nem tem aquele perfil, né, de correr mais risco. Precisa se atentar também ao nível que você está aí de investimento. Né? O perfil está totalmente ligado com o conhecimento da pessoa. Então as pessoas podem começar com um nível conservador e ir para um agressivo somente por conhecimento. Então se ela fizer um curso ou ter experiência, é teoria, prática e constância, né? São os três, o TPC. Teoria, né? Tipo, eu aprendi, eu posso subir de nível no meu perfil, posso adentrar a um universo um pouco mais perigoso entre as para outras pessoas. Eu, por exemplo, acho muito seguro hoje bolsa de valores, porque eu tenho conhecimento, estou acostumado. Foi a teoria, a prática, a constância que me fizeram acostumar com aquilo. Então, o perfil é muito relativo mesmo e eu acho que está totalmente interligado com o conhecimento. Então, quanto tempo que você já investiu na prática
o conhecimento que você tem e quanto tempo você já está fazendo aporte, você está vendo que período do mercado que você pegou ali e tal, né? Tipo, se uma pessoa que pegou muita queda, ela está mais preparada que uma pessoa que só está vendo o mercado de bonança, né? Exato. Então, se você abrir uma conta numa corretora, provavelmente não, com certeza, eles já vão fazer umas perguntas para você e já vão dizer o seu perfil de investidor lá quando você abrir a conta na corretora. Então, já vai saber se você você está na dúvida. Sim, né, esse questionário chama Suitability. É um nome técnico que se bonito, usa, chique e tal, americano. Suitability. E esse questionário eu recomendo que se faça periodicamente. Tipo, em um ano. A própria corretora vai refazendo, porque vai mudando seu conhecimento. Isso. E vai mudando a sua prática, e vai mudando um monte de coisa. E aí, quando você vai trocando lá, também ele te deixa investir em outras coisas. Se você é muito conservador e quer fazer alguma coisa mais arrojada, a própria corretora não vai deixar você fazer. Felipe, tem mais alguma coisa que você acha que é muito importante a gente falar antes da pessoa começar a investir? Aqui é só para ela ter aquele conhecimento básico, né? Entender de, tipo, paguei minhas dívidas, fiz minha reserva, sei que eu sou mais conservador porque eu estou começando aqui agora. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante? Eu acho que conhecimento é a chave, mas uma coisa que eu sou fascinado e entendi isso nos tempos para cá, é que para ter sucesso com investimento você tem que estar bem emocionalmente. O mercado financeiro não é para pessoas que são economistas. É também, mas não é assim, tipo, não é um segredo assim que, tipo, se você fizer matemática, não é regra, né? Que você vai ser muito bom e vai ter sucesso. Economista, administrador, contador, não quer dizer que esses caras vão ter sucesso. O mercado financeiro, os investimentos, tende a valorizar as pessoas que têm um controle emocional. Então, ainda mais se você investe em renda variável, né, que sobe e desce, tem que ter renda aquela fixa, conta. tá variando. Tá tudo variando. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando de tudo, tá? Até empreender no próprio negócio, né? Eu até brinco com os meus alunos, eu falo assim, você comprou uma galinha para vender os ovos dessa galinha, ela tem que botar, é seu negócio, é um investimento de renda variável. A galinha pode morrer no meio do processo, os ovos podem valorizar, desvalorizar. Então, quando eu estou falando de vida, quem tem controle emocional tem sucesso ao investir o seu dinheiro, né? A ganhar dinheiro. Quem não tem controle emocional, porque é totalmente contra-humano, né, o mercado. Tipo assim, quando tá todo mundo falando de dificuldade, de tristeza, que tá tal, os momentos geralmente que tem oportunidade da vida como um todo. E quando tá todo mundo falando de prosperidade, que tá muito bom e tudo, aí você, peraí. Será que é bem assim? Eu acho que é hora de vender. É verdade. E eu queria compartilhar com vocês um último conselho que vocês já sabem, está na Bíblia, que a gente sempre lê um versinho aqui. Esse está lá em Provérbios 15, 22, diz assim: sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então a última dica que a gente vai te dar aqui é para você escutar as pessoas, né? Escutar pessoas que sabem mais que você sobre investimentos. Não é aquele tio que tá cheio de dívida e fica te dando opinião. Gente que realmente entende do assunto, você buscar conhecimento por conta própria e com certeza você vai conseguir começar no mundo dos investimentos, tanto eu quanto o Felipe. Um dia a gente sentou pela primeira vez e resolveu estudar sobre o assunto, é o que você está fazendo hoje. Felipe, muito obrigada por esse primeiro vídeo. Você não vai embora, a gente vai ter mais 4 semanas com você aqui. Mas obrigada, sim, por já ter topado o nosso convite e já tá aqui. E a gente vai se ver no próximo vídeo, né? Falando sobre renda fixa, perfeito, passo a passo. Perfeito. Vamos abrir o computador e mostrar passo a passo? Tô animado já. Então vamos lá. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.